Gênesis capítulo 3. Nosso tema hoje à noite será a graça de Deus. Cardos, abrolhos e a graça de Deus. Cardos, abrolhos e a graça de Deus. Gênesis capítulo 3. É o primeiro livro aí na sua Bíblia. Nós estamos diante da narrativa. Capítulo 1 e 2 nos ensinou sobre a criação. Esse é o capítulo da queda, da rebeldia, da desobediência e das consequências do pecado. A partir do verso 14, é o texto que vamos ler. A Bíblia diz assim: Então o Senhor disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a sua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor dará luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão o Senhor disse: Porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos, ou abrolhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela fostes tomado. Portanto, és pó, e ao pó tornarás. Feche seus olhos. Pai querido, nós estamos diante da tua palavra, Senhor. Ela é santa, pura e verdadeira. Nesta noite, nós te pedimos que a tua graça inunde este lugar, que a graça do Senhor inunde o coração e a mente de cada um de nós aqui nesta noite. Que ao voltarmos para casa estejamos tão cheios da tua graça, Senhor, transbordando dela, em nome de Jesus. Fala conosco, Pai, que realmente esse ser, ou esta seja a essência da nossa vida todo dia, apesar dos cardos e abrolhos da vida. A tua graça é maior que todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor, por Jesus Cristo. Amém. Amém. Cardos e abrolhos. E você não está vendo errado, não. Cardo não é o jeito caipira de falar caldo. Não é para ser caldo, não, é cardo mesmo. E abrolhos aí não é uma ilha. Abrolhos é uma planta, são espinhos. Cardo é uma planta também cheia de espinhos. E nesse texto a gente encontra a declaração de Deus falando com os seres viventes, com a serpente, com o homem e com a sua esposa. E o falar de Deus com a serpente, a mulher e o homem tem a ver com a desobediência, com o fato de que eles tinham uma ordem e desobedeceram esta ordem. O texto, que será o nosso texto central, é o verso 15, está aí na projeção, a gente vai ler todos juntos, vamos lá? E porém... Está aqui no capítulo 3 do primeiro livro da Bíblia, a essência de toda a palavra de Deus e de todo o Evangelho. Aqui está, no verso 15 do capítulo 3, a prerrogativa maior, porque você e eu estamos aqui nesta noite. A graça de Deus se tem manifestado na nossa vida. Amém, queridos?
você e eu estamos aqui porque a graça de Deus se tem manifestado a mim e a você. Esta é a razão. Por isso, entre espinhos e plantas venenosas, a graça de Deus se revela maravilhosa ao coração e à vida de cada um de nós. A graça de Deus é o que nos sustém. O que é a graça? Eu achei uma declaração que talvez exprima bem o que seja graça. Graça é algo mais do que favor imerecido. Graça é favor demonstrado, onde há absoluto demérito na pessoa que a recebe. Sabe o que é graça? Graça é você abençoar alguém que está diante dos seus olhos e você tem absoluta consciência que essa pessoa não merece ser ajudada de maneira alguma. Graça é quando você dá alguma coisa que você tem, que é seu, para alguém que você diz não merece. Graça é um favor, e um favor imerecido. Por isso, nesta noite, ao olharmos para a palavra de Deus, especialmente para esse texto do capítulo 3, esses versos, nós vamos descobrir como é que essa graça se manifesta a partir desse texto também na nossa vida. Graça é uma coisa praticamente inexplicável. Talvez seja a coisa mais extraordinária do universo. Graça de Deus. Eu e você não fazemos ideia do que seja de verdade graça. A gente conhece troca de favores. Eu ajudo o Patinho a fazer um trabalho, esperando que depois ele me ajude a fazer o meu trabalho. Isso a gente conhece. A gente conhece graça no sentido de quem ajuda, esperando que um dia você possa ser reconhecido por aquilo que fez. É ou não é verdade, irmãos? É assim que a gente conhece graça. A gente conhece graça na perspectiva de alguém que dá a alguém à medida que tem a perspectiva de que pode receber no futuro alguma coisa dessa pessoa. Mas graça de Deus está abundante e infinitamente além daquilo que você e eu podemos pensar ou imaginar como graça. Nós não conhecemos o universo, tampouco podemos conhecer a graça de Deus. E há algumas coisas aqui nesse texto muito interessantes. A graça se manifesta de maneira muito extraordinária e muito especial. A primeira manifestação da graça está nos versos 8 e 9 do capítulo 3 de Gênesis. Como é que essa graça se manifesta? Primeiro, apesar da desobediência, Deus ainda continua procurando o homem para um relacionamento de comunhão e intimidade. Você pode repetir essa frase comigo? Comunhão e intimidade. Deus procura o quê? Comunhão e intimidade. Vamos de novo? Deus procura o quê? Comunhão e intimidade. Você conhece a história? Vai descobrir que nos capítulos 1 e 2, Deus já começa agindo com graça. Porque quando Deus olha para um universo sem forma, vazio, Ele diz, haja luz. O Big Bang de Deus, a explosão do haja luz de Deus, é na verdade uma manifestação de graça. E tudo que se segue é manifestação de graça. A separação entre o dia e a noite, a água e o firmamento, a criação de Deus, cada planta, cada ser vivente, cada animal que Deus foi criando, e à medida que Ele cria, Ele manifesta graça. Quando Ele diz, façamos um homem, a nossa imagem e semelhança, Ele cria o homem do pó da terra e sopra sobre esse homem o fôlego de vida. Aquele fôlego de vida é expressão de graça. Você e eu somos expressão da graça de Deus. E Deus criou um jardim para Adão e Eva. Um jardim lindo. Colocou Adão e Eva nesse jardim. Agora vamos falar bem baixinho aqui para as crianças que estão lá no culto infantil não ouvirem. Qual era a condição externa, física, de Adão e Eva no jardim do Éden, irmãos? Eles estavam pelados, nus. E diz a Bíblia, não se envergonhavam, não tinham vergonha.
E a Bíblia também diz que dia após dia, ao final de cada dia, Deus vinha ao jardim do Éden e tinha um papo longo e gostoso com Adão e Eva. Um tempo de comunhão e de intimidade com aquele casal naquele lugar tão especial. E eles recebem uma ordem: há uma árvore no jardim, esta é a árvore do conhecimento, dela vocês não poderão comer, de tudo que há no jardim vocês podem desfrutar. Eu fico imaginando, irmãos, Adão pulando aquela cachoeira pelado, mergulhando. Aí ele sai do outro lado com um peixe. Falava: Eva, amor, peguei um tucunaré na mão. Não sei se tinha tucunaré no jardim, mas deve ter algum peixe bom, né, para comer. Trouxe um peixe para o jantar. Que alegria! Mas a Bíblia diz que numa situação, a serpente teve uma conversa com Eva. Ela desobedeceu a Deus, tomou do fruto, comeu, deu a Adão, ele também comeu. E quando eles comeram, diz a Bíblia, os seus olhos foram abertos, olhos do entendimento. Qual foi a primeira reação, irmãos, que eles tiveram? Vergonha. Vergonha. Olharam para si e então se aperceberam nus. Até então não haviam se apercebido assim. Agora, a nudez, muito mais do que física, aparece no sentido espiritual e emocional. E a primeira atitude, eles se esconderam. Tomaram folhas para se cobrirem, para cobrir a nudez. Mas sabe, querido, olhe para mim, responda com sinceridade, irmão. Você acha que Deus, quando foi aquela tarde no jardim do Éden, já sabia que eles tinham pecado? Sim ou não, irmãos? Por que ele sabia? Porque ele é onisciente, irmão. Ele sabe todas as coisas. É isso aí. Ele já sabia. Ele já sabia que Eva tinha sido seduzida pela serpente, que Adão tinha sido seduzido por Eva. Ambos comeram no fruto, ambos desobedeceram, ambos tiveram medo, se envergonharam, fugiram, se esconderam, teceram umas vestes de folhas para si mesmos. Quando ouviram a voz de Deus, se esconderam outra vez. Mas ainda assim, e apesar da desobediência, Deus voltou ao jardim naquela tarde, diz o texto, na viração do dia, e estava procurando por quem? Adão e Eva. Adão e Eva. Sabe o que é isso, querido? Isso é graça. Apesar do meu pecado, do seu pecado, apesar da minha falha, da sua falha, todo dia Deus ainda quer ter um tempo de intimidade e comunhão comigo e com você. Isso é manifestação de graça. Quando a graça se manifesta sobre a nossa vida, ainda que você e eu estejamos nos vales da sombra da morte, seja no lamaçal do pecado, Deus ainda se interessa em ter um tempo de comunhão e de intimidade comigo e com você. Isso é graça. Isso é graça. Nós, quando desconfiamos de alguém, já ficamos distantes. É ou não é verdade? Deus não é assim. Apesar de ter ciência de que Adão e Eva haviam pecado, naquela tarde Deus insistiu e ele procurou e chamou. A Bíblia diz que Deus saiu procurando Adão. É claro que isso é uma figura de linguagem, porque Deus também é onipresente. Mas Adão ouve a voz de Deus: Adão, onde estás? Adão, onde estás? Observe que Deus sabia que foi a serpente que seduziu Eva, que seduziu Adão, mas Deus não procurou a serpente. Deus também não procurou Eva. Deus procurou quem? Adão. Ontem à noite tivemos um culto muito gostoso aqui. Foi um culto especial de renovação de votos conjugais de irmão Adilson e irmã Márcia. Na palavra, o pastor Varley disse, relembrando aquilo que a Bíblia ensina: toda casa tem um cabeça, e o cabeça é o marido. Então Deus não vai a Eva, não procura a serpente. Deus chama por Adão: onde você está? É a graça de Deus que toma a iniciativa de ir até você, onde você está. Então preste atenção, querido, no nome de Jesus, ouça isso. Se você chegou aqui com a vida toda emaranhada pelo pecado, se você está sujo pelo pecado, nesta noite a graça de Deus quer alcançar a sua vida, porque esse é o tempo da manifestação da graça de Deus sobre a sua vida, porque a manifestação da graça vem em qualquer instante ou situação em que eu me encontre. Segundo,
Como é que essa graça se manifesta? Apesar da maldade instalada pelo pecado e do veneno da serpente ferindo o calcanhar, a graça de Deus oportuniza-nos reconciliação, perdão e vida. Deus vem a Adão e diz: Adão, o que aconteceu? E Adão diz: Senhor, a mulher que tu me destes. Tem muito marido que fala isso, Sandro. Depois de 20 anos, né, uns 10 anos, fala: Senhor, aquela mulher que tu me destes, ela me tira a paciência. Não é o caso do Sandro, obviamente, né, Amélia? Porque pensa num homem bom, né? É o Sandro. Mas quando Deus chama Adão, diz: Senhor, foi a mulher que tu me destes. Então ele chama Eva, o que é que você fez? Ele diz: Senhor, foi a serpente que me enganou. Então no capítulo 3, a partir do verso 14, Deus começa uma série de declaração, de condenação, de consequência do pecado para cada um deles. Para a serpente, para Eva e para Adão. Mas olha que coisa interessante. Deus diz que haveria uma inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente. E o verso 15, irmãos, é unânime, é praticamente unânime entre os teólogos. Eles chamam esse verso aqui de proto-evangelho. É a primeira referência à manifestação daquilo que haveria de acontecer milhares de anos depois em Jesus. É por isso que a Bíblia vai dizer que desde a fundação dos tempos do mundo, o Cordeiro já havia sido imolado. Quando Deus chama Adão e o repreende e diz quais seriam as consequências, diz que agora há uma perseguição espiritual de Satanás sobre a descendência da mulher. E isso é verdade, porque se estabelece ali a iniciativa do diabo de perseguir os seres humanos e de aluir com eles, maquinar o mal, a maldade, a iniquidade começa a se propagar através do veneno da serpente na vida do ser humano. Entenda que o pecado não foi o veneno da serpente. Não foi a serpente que picou Eva primeiro. Foi Eva que desobedeceu. E Deus diz: agora a serpente vai te perseguir. Preste atenção, querido. Todos nós somos uma raça caída. E o diabo, como diz Jesus em João 10:10, vem para matar, roubar e destruir. Ele veio para destruir a nossa vida. Não há trégua nessa batalha. Você e eu já vivemos para aprender o suficiente que todo pecado tem consequência. Temos que arcar com elas e conviver com elas. Temos que buscar restauração no Senhor para isso. Mas a Bíblia diz que Deus ainda assim manifesta graça em meio a uma perseguição espiritual, para que você e eu tenhamos uma vida de vitória. Olha como essa perseguição espiritual se manifesta na nossa vida. Eu coloquei aqui 3 aspectos. Primeiro, é na nossa vida pessoal. Quais são as características dessa perseguição? Medo, trauma, perversão dos valores, mutação do caráter nos relacionamentos. Quanta coisa ainda podíamos dizer que o diabo vem gerando no coração humano, aliado com a maldade, a iniquidade na nossa vida, produzindo em nós mais e mais e mais maldade, pecado, iniquidade. Mas a graça de Deus se manifesta para nos dar vitória, mesmo em meio a essa perseguição. Segundo, essa perseguição se dá também na nossa sociedade. A manipulação, a opressão, o assaforamento, a escravidão. Já eu vou contar um pouquinho da história dessa música, Amazing Grace, ou Maravilhosa Graça. Como e quando ela foi escrita, sobre que circunstâncias. E você vai descobrir, lendo a Bíblia, que há, de Gênesis até Apocalipse, um estado de escravidão, às vezes físico, real, social, às vezes espiritual. Mas preste atenção, escravidão nunca foi um propósito de Deus para o ser humano.
Deus não criou os seres humanos para serem escravos de ninguém. Deus nos chamou, diz o apóstolo Paulo, para a liberdade, para sermos livres. Mas isso também se manifesta na natureza. O apóstolo Paulo vai dizer, lá em Romanos no capítulo 8, que toda a criação geme e aguarda com gemidos a manifestação dos filhos de Deus para a sua própria remissão. A natureza sofre por causa do pecado, a poluição, degradação, destruição. O planeta está em agonia. O ciclo de maldade, malignidade atingiu também, como tem atingido nesse tempo, o nosso planeta. Mas a Bíblia vai dizer e nos ensinar que a graça de Deus ainda assim se manifesta em nós. Terceiro, olhando para Gênesis 3, como essa graça se manifesta. Dores, falando a um homem e a sua esposa. A Eva, Deus disse: multiplicarei grandemente a tua dor, com dores dará luz aos teus filhos. Minha irmã, eu nunca fiquei grávida, só 3 vezes. Uma vez, irmã. Eu nunca tinha tido azia até ela ficar grávida. Ela tinha, eu tinha também. Nós somos um negócio firme, amor. Ela sempre teve cesariana. Mas o incômodo, 8 para 9 meses, não dá para dormir direito. Se deita de barriga para cima, a barriga pesa, perde a respiração de lado, também é difícil. Mas quando Deus criou a mulher, planejou um parto normal, tranquilo. Mas por causa do pecado, Ele disse: agora você terá partos com dores. Ao homem, Deus diz: de agora em diante, as coisas não serão fáceis para você. Você vai ter que trabalhar, conquistar e dominar a terra. Do seu suor você vai colher, vai ter que plantar, cultivar. Nasceram então as expressões que vimos no tema: carne, cardos, abrolhos ou espinhos, e a morte. Mas preste atenção: dores, trabalho árduo, espinhos, cardos e morte são expressões da graça de Deus que estabelecem em nossa consciência os limites da nossa malignidade. Parece estranho, mas imagine, no jardim do Éden, eu não sei se Adão e Eva quanto tempo viveriam, se viveriam eternamente ou não, mas imagine agora, no estado de queda e de pecado, da maldade do próprio coração humano, instigado e fomentado pelo veneno da serpente. Porque tem muita coisa que a gente faz porque a gente é mau. Tem muita coisa que você faz que é ainda pior, instigado pelo diabo. É ou não é verdade? Agora Deus estabelece e manifesta graça quando diz: eu vou pôr limite de tempo para vocês. Eu fiquei pensando, irmãos, imagine, seria bom a gente viver 800 anos. Bom viver 800 anos com gente boa, não é verdade? Agora se viver 800 anos com Hitler, imagina, você viveu 800 anos com uma pessoa ruim. Às vezes eu recebo casais na minha sala e a gente começa a conversar e a discussão vai esquentando, e de repente um diz: Senhor, Deus, tira a minha vida, eu não quero continuar mais nesse relacionamento. Mas eu sei que no coração, na sinceridade, se fosse falar de verdade, seria: Senhor, leva ele, leva ela, Senhor, despacha em nome de Jesus, recolhe. Porque é difícil conviver com gente ruim, é difícil conviver com gente que você tem dificuldade de amar, de perdoar, de se relacionar.
Então Deus estabelece um mecanismo de graça, porque até a morte, meus irmãos, é graça para a nossa vida. Estabelece um limite. Enquanto nós estamos nesse mundo, disse Jesus, você vai ter o quê? Aflição. Enquanto estamos neste mundo, sofreremos aflições. Sim ou não, irmãos? É verdade, sofreremos aflições. Mas vai chegar o dia em que nós vamos passar dessa dimensão para a dimensão espiritual. Estaremos num lugar onde diz a Bíblia: nem a morte, nem a dor, nem a lágrima vai nos alcançar, nenhuma enfermidade vai nos alcançar, nenhum problema financeiro vai nos alcançar, nenhuma dificuldade de relacionamento vai nos alcançar. Estaremos para sempre com o Senhor na glória, vivendo de glória em glória. É graça de Deus. E Deus diz: nós vamos estabelecer um limite. Até a morte é manifestação da graça de Deus. É o limite. Preste atenção, querido, nenhuma iniquidade permanece para sempre. Nenhuma. Deus vai chamar todos ao seu julgamento. Eu e você estamos neste pacote. Mas isso é graça. Quarto, a graça de Deus se manifesta provendo antes, durante e depois da queda o evangelho, a boa nova da redenção naquele que esmagou a cabeça da serpente. Eu vou dizer a palavra evangelho e queria que você repetisse a frase seguinte, o final da frase: a boa nova da redenção naquele que esmagou a cabeça da serpente, ok? O que é o evangelho? Aleluia! O proto-evangelho está aqui. A graça de Deus se ha manifestado entre os homens, diz o profeta. Deus manifesta a sua graça quando diz: apesar do pecado, eu tenho provido para você um meio, um mecanismo de redenção. Vai haver alguém que vai esmagar a cabeça da serpente. E esse fato histórico se deu na cruz, quando Jesus foi crucificado. E Apocalipse 13, o verso 8 vai dizer que antes da fundação do mundo, o Cordeiro já foi imolado. Mas pastor, como assim? Não foi há 2000 anos atrás? Foi historicamente, cronologicamente. Mas Deus não trabalha no tempo chamado Cronos. Deus trabalha num tempo chamado Kairos. É o tempo hoje. Ontem, hoje e amanhã para Deus é a mesma coisa. Faz diferença para mim, para você. A gente vai ficando velho, né? O tempo vai passando, o cabelo vai ficando branco. E mais triste, Sandro, é que a esposa da gente vai percebendo isso também. Elas agradam, né? Falam: não, você está bem ainda, né? Mas elas percebem. Lá em casa, eu e a Veima, eu nunca fui enjoado para shampoo. Eu sempre usei o dela. Problema nenhum para mim. Eu uso dela, creme, passo aquelas máscaras no cabelo, aquele negócio tudo, que eu uso. Vou passando. Agora, esses dias, ela chegou e disse: comprei um shampoo para você. Eu falei: que legal, um shampoo especial para mim. Está lá meu shampoo. Outro dia peguei o shampoo para ler, irmãos. Está escrito assim: especial contra queda de cabelos. Pensei: o tempo passa, a gente envelhece, e o tempo não volta, mas você e eu estamos vinculados e nesse tempo chamado Cronos, em que um dia após o outro faz falta, mas Deus não está nessa dimensão. Deus navega numa dimensão Kairos, que é o tempo que se chama hoje. Então, quando Jesus morreu há 2000 anos atrás, ele já havia morrido desde o princípio da fundação, porque desde aquele princípio Deus já manifestou graça sobre a minha vida e sobre a sua vida. E naquela cruz, há 2000 anos atrás, foi apenas a manifestação humana dessa graça. E quando ele está naquela cruz, sabe qual é a palavra de Jesus? Tetelestai, em grego, que significa está consumado. Eu acho fantástico a ideia do filme Paixão de Cristo, de Mel Gibson, quando o filme começa. Jesus está no jardim de Getsemane, ele está orando, está naquele momento de angústia e dor, e de repente há uma serpente que vem para o lado de Jesus,
Ele se levanta trêmulo, cansado, agonizante, angustiado. E ele mesmo vai dizer: a minha alma está angustiada até a morte. Mas ele se levanta, e quando a serpente se aproxima, ele pisa na cabeça da serpente. Eu acho que não aconteceu isso lá no Getsemane, mas foi uma sacada fantástica para nos lembrar que a graça de Deus se manifesta na minha vida hoje, na sua vida hoje, para que a gente possa esmagar a cabeça da serpente em nome de Jesus. Você e eu fomos chamados pelo Senhor não para vivermos escravizados pelo veneno da serpente, mas fomos chamados para a liberdade, e a graça se manifesta quando Jesus morreu naquela cruz e verteu o seu sangue, e pelo sangue de Jesus, você e eu temos purificação dos nossos pecados. 1 João vai dizer que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Romanos 8 vai dizer: agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você e eu somos chamados à graça para vivermos na liberdade do Espírito. Amém, queridos? Graça é liberdade. Quando a serpente picar o seu calcanhar, Jesus tem mantido para a sua vida é o sangue do Cordeiro. Ele tem mantido tudo. Mas sabe, todas essas manifestações da graça de Deus gera em mim e em você pelo menos 2 tipos de reação. Como é que você reage à graça de Deus? Como é que você reage à graça de Deus? A primeira possibilidade é uma reação negativa. E a gente começa a julgar horizontalmente, em comparação, persistindo num processo de compensação. Funciona mais ou menos assim: eu olho para o meu irmão e vejo como ele está sendo abençoado. E aí eu te pergunto, responda aí para você, irmão, em nome de Jesus, com toda sinceridade: o que é que você sente? É verdade, irmão, nós temos que ser honestos. A gente olha e diz: Senhor, até o Eltinho casou. Cadê o Eltinho? Está aí? Ô filho, ele casou com uma esposa linda, né? Deus, ele chegou na igreja depois de mim. Eu já estava aqui antes. Ele chegou, pegou a janelinha, casou, e eu ainda estou sem nada. É desse jeito. Como é que você reage, irmão, quando a graça de Deus se manifesta a alguém? Jesus contou uma parábola que para mim é muito interessante, em Mateus capítulo 20. Ele diz às pessoas que o ouvem: certo dia, o senhor de uma fazenda disse: hoje vou convidar várias pessoas para trabalharem na minha fazenda. Ele foi à praça e chamou algumas pessoas e disse: vocês querem trabalhar comigo? Queremos. Vou pagar para vocês 1 denário, ok? Por dia, fechado. 6 da manhã, foram para o trabalho. Ao meio-dia ele volta para a praça e diz: eu preciso de mais alguns para trabalhar na minha fazenda. Que aí? Eu quero. Vou pagar 1 denário. Bora lá. 5h30, ele volta à praça. Meia hora para encerrar o expediente. Chama mais um grupo. Estou precisando de gente para trabalhar. Que aí? Eu quero. Vou pagar 1 denário. Fechou. Por meia hora? Beleza. Foi todo mundo para o trabalho. Quando voltaram para receber, os 3 grupos começaram a receber. Mas aqueles que começaram mais cedo, vendo que aqueles que chegaram por último receberam 1 denário, pensaram o seguinte: se trabalhar meia hora é 1 denário, companheiro, às 9 ou 10 horas do dia, vai ser um bocado de grana. Mas quando chegou a vez de receber, eles receberam 1 denário. E a Bíblia diz que eles começaram a murmurar e diziam: por que nós trabalhamos mais, sofremos o enfado do sol, o sol nesse tempo está tão quente, tão difícil, não tinha uma sombra, não tinha água, não tinha tereré, não tinha coca, nem cotuba com pão e mortadela, não tinha lá. A gente sofreu o dia inteiro para ganhar 1 denário. Esses caras chegaram agora há pouco lá, já ganharam 1 denário também. Agora presta atenção, para mim
Essa é uma manifestação extraordinária de graça. Deus chama aqueles homens e diz o seguinte: o que foi que eu contratei com você? Tiveram que responder: 1 denário. Quanto foi que eu te paguei? 1 denário. Amigo, o que eu contratei, paguei. A fazenda é minha, o dinheiro é meu, eu contrato quem eu quero, por quanto tempo eu quero, para que eu quero, para a função que eu quero, e dou aquilo que é meu a quem eu quero. Ô meu irmão, se você e eu pudéssemos entender essa verdade, a gente ia parar com essa besteira de ficar dizendo: ah, Senhor, o irmão está lá, ele só vai ganhando, aumentando, crescendo. Não. A graça de Deus sobre a minha vida é a mesma graça sobre a vida do Sandro, mas Deus deu a ele coisas que não deu a mim coisas que não deu a ele. Não compete nem a ele nem a mim discutirmos com Deus as razões, porque Ele é o dono do universo e graça pertence a Ele. Ele dá a quem quer, como quer, da maneira que quer. Como é que você reage à graça? Como é que você reage? Eu sei, irmãos, que alguns de nós vamos chegar no céu e quase escandalizados por ver gente lá que não é possível que Deus vai deixar esse fulano entrar aqui dentro. Não é possível. Eu tenho medo de que alguns não chegam assim: se o fulano tiver, eu não entro, Senhor. Quero saber ele está aí ou não. Tem gente topetuda, irmão. Graça é manifestação de favor imerecido para quem não merece. Ele dá, porque Ele é um Deus de graça. Deus de graça. Outro dia me perguntaram, alguém soube, pastor Rick Warren é um pastor de uma das maiores igrejas dos Estados Unidos, escreveu um livro chamado Uma Vida com Propósito, que se tornou best-seller no mundo inteiro, traduzido para mais de 80 línguas, lido por milhões de pessoas. O ano passado, o filho dele, depois de um tempo de depressão, se suicidou. Imagine, por uma família, filho de pastor, ele se matou. E alguém me perguntou: pastor, o senhor acha que ele teve tempo de arrepender-se? O senhor acha que ele foi para o céu? Eu não sei. Uma coisa eu sei: a graça abundante de Deus para salvar qualquer pessoa que Ele queira. Eu e você julgamos o que vimos, mas Deus olha o coração. Deus olha o coração. Como é que você reage à graça? Segunda possibilidade é reagirmos de maneira positiva. A reação positiva de apropriação pela fé daquilo que é favor de Deus ao mundo e a mim. Você pode repetir essa frase comigo? Vamos lá? Reação positiva. Aleluia! Deus tem graça para mim e para você. Amém, queridos? E eu me aproprio dessa graça pela fé. O apóstolo Paulo vai dizer: meus irmãos, ninguém é salvo pelas obras. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Nós somos salvos pela graça através da fé. Quando eu creio e eu declaro: Senhor, eu recebo essa graça sobre a minha vida, eu estou declarando no mundo físico, no mundo espiritual, para principados e potestades, que agora a graça de Deus invadiu a minha vida, e pela fé eu a recebo, porque eu tenho consciência de que eu não mereço nada. Nada. Eu não sou melhor do que o Hitler, porque o meu caráter, a minha vida está tão cheia de pecado quanto a dele. Eu careço tanto da graça de Deus quanto ele. Então só há um meio de se apropriar desta graça, é pela fé. E o apóstolo Paulo diz: aproprie-se pela fé. Quando você se apropria pela fé, é o favor de Deus que se manifesta em você através do Espírito Santo de Deus. Então quero terminar fazendo 4 desafios especiais ao nosso coração, porque a graça tem implicações. Graça tem implicações. Graça tem implicações. Primeira implicação da graça: quando eu aceito essa graça pela fé, quando eu digo: Deus, eu sei quem eu sou, mas eu sei também quem Tu és.
Eu sei que em mim há iniquidade e pecado, e em pecado fui gerado. A iniquidade está no meu DNA, mas pelo sangue de Jesus eu me aproprio dessa graça. Mas essa graça implica em viver consciente da natureza do pecado e do poder do sangue de Jesus. Preste atenção. A gente vem ao culto, adora a Deus, a gente entrega o nosso dízimo, a nossa oferta, não é para fazer uma troca, porque não tem nada que eu faça que possa minimizar a condenação do pecado que pesa sobre a minha vida, só pela graça. Então, quando eu aceito a graça pela fé, eu estou aceitando também o poder do sangue de Jesus sobre a minha vida. Eu estou aceitando a graça de Deus sobre a minha vida. Estou aceitando o sangue que me purifica de todo o pecado, que redime a minha vida da iniquidade, da consequência eterna dele. E agora, eu começo a viver para ter comunhão e intimidade. Então essa é a segunda implicação da graça. Viver na graça é viver um profundo desejo de intimidade e comunhão com Deus, sem barganha ou troca de favores. Vamos repetir essa frase comigo? Vamos lá? Viver na graça porque alguns de nós pensamos assim: o dia que a graça me alcançar, então eu não preciso mais me preocupar com nada, então posso fazer o que quero, então posso viver da maneira como quero. Não, se você pensa assim, é porque a graça ainda não alcançou profundamente o seu coração, porque todos aqueles que vivem pela graça, vivem todo dia o desejo de intimidade e comunhão com Deus, sem barganha ou troca de favores. Não há trocas, não há barganhas com Deus. A gente jejua, ora, vai para o monte, mas não é para barganhar com Deus, é para lutarmos no mundo espiritual por um tempo de intimidade maior com o Senhor. Amém, queridos? É por isso que eu oro, é por isso que eu jejuo, é por isso que eu vou para o monte, é por isso que eu venho de madrugada para buscar Deus, porque eu preciso de intimidade com Deus para que essa graça se manifeste todo dia na minha vida. Eu não vou orar e dizer: Senhor, eu preciso. Eu quero ter intimidade com Deus, eu quero caminhar com Deus todo dia, porque na intimidade com Deus a graça se manifesta. Essa é a implicação da graça, sem barganhas. Ah, Senhor, quero fazer 40 dias de jejum por aquela menina, por aquele rapaz. Deus, vou fazer uma campanha do desencalho, quem sabe Deus abençoa. Irmão, não tem barganha com Deus. Você pode jejuar até virar um palito, se no seu coração não tiver o desejo de intimidade com Deus, comunhão com Deus, graça manifestada, não haverá mudança nenhuma. O que move a nossa vida é o poder da graça de Deus. Terceira implicação: viver a graça é viver de maneira santa e digna do Evangelho. É por isso que Deus, em Gênesis 3,15, proveu um meio para que você e eu nos aproximássemos do Senhor outra vez. E a gente vai descobrir que viver assim é uma vida de graça, porque não é possível viver uma vida santa e digna sem manifestar a graça de Deus sobre nós. A graça de Deus é que nos fortalece para recomeçar. Domingo passado eu falei um pouquinho sobre recomeçar. De volta à batalha. Quantas vezes você já recomeçou? Talvez essa seja a sua noite de recomeçar. Talvez você esteja aqui hoje, Deus está dizendo: essa é a sua noite de recomeçar. É o tempo onde a graça vai se manifestar e você vai se apropriar dela pela fé, para viver de maneira santa e digna do Evangelho. É tempo de nos arrependermos dos nossos pecados. É tempo de confessar os nossos pecados. É tempo de buscarmos viver uma vida santa e digna diante de Deus. O que nos faz santos não é a inexistência do pecado, é a abundância da graça pelo arrependimento, confissão e volta.
A graça tem implicações, querido. Finalmente, a última implicação da graça. Graça, viver na graça, é viver para a glória de Deus e para abençoar pessoas e o mundo ao meu redor. Não tem graça, só graça sobre você. Você recebe graça porque Deus quer usar você para ser bênção por onde você for. Eu quero terminar com uma frase e a história da música. Martin Luther King foi um pastor negro norte-americano que trabalhou contra o apartheid, o racismo. Pregou um dos sermões que eu já li várias vezes, em inglês, I have dream, eu tenho um sonho. E ele declara o seguinte: nós não somos o que gostaríamos de ser, nós não somos o que ainda seremos, mas graças à graça de Deus, não somos mais quem nós éramos. E o apóstolo Paulo vai dizer com clareza, capítulo 2 de Efésios: antes, mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou e nos fez juntamente reinar com Cristo nas regiões celestes. Esse hino foi escrito em 1779 por um homem chamado John Newton. Era um cidadão inglês, dono de um navio, era um navio mercante. Ele fazia viagens até a costa nordeste da África e comprava ali escravos para vender. Os navios saíam da Inglaterra, viajavam até a África. Lá, os líderes das tribos pegavam prisioneiros nas suas guerras tribais, e aqueles prisioneiros eram trocados por munição, por tecido e por temperos. Cada navio, preste atenção, cabiam cerca de 600 presos, que vinham acorrentados, abaixo do convés, com as mãos para cima, para evitar que eles se matassem. A taxa de mortalidade numa viagem como essa chegava a 20%. Às vezes, o navio era cometido de uma doença, uma epidemia. Muitos morriam na viagem. Quando chegavam na Inglaterra, eram novamente selecionados e vendidos numa praça, numa feira livre, num mercado livre, onde as pessoas iam lá e verificavam, cada um, eram separados os melhores, e era de novo trocado por insumos, que aqueles mercadores iam trocar de novo. Este homem, numa das suas viagens, o seu navio foi acometido numa grande tempestade. E o navio naufragou. Há um filme com essa história chamado Jornada da Liberdade. Ele então, naquele momento, conhecedor do Evangelho, mas ainda resistente à graça, ele então entrega a sua vida a Jesus, consegue chegar, ser salvo, e ele compõe este hino. Como é doce o som que salvou o miserável como eu,
Eu estava perdido, mas agora fui achado. Eu era cego, mas agora vejo. Foi a graça que me ensinou o meu coração a tremer, a graça aliviou os meus medos. Quão preciosa é essa graça! A hora, o momento em que eu acreditei, minhas cadeias se foram, eu fui posto em liberdade. Meu Deus, meu Salvador me resgatou, e como uma inundação de misericórdia, seu infinito amor, como é graça, como é maravilhosa esta graça. O Senhor prometeu boas novas para mim, diz a letra. Sua palavra é minha esperança segura. Ele será sempre o meu escudo e a minha porção, enquanto a minha vida durar. A terra em breve te se dissolverá, como a neve, pelo forbear do sol. Mas Deus, que me chamou aqui, será para sempre meu, e eu para sempre seu. Esta é a letra da música Maravilhosa Graça.